Por que que Paulo, quando chega em Jerusalém, após a sua conversão, alguns anos que ele se converte, que ele vai primeira vez em Jerusalém, por que que a igreja da Judéia cria meio que problemas, né? Por que que acontece isso? Quando a gente lê Atos 9, no versículo 31, vai dizer que a igreja de Jerusalém, né, tinha paz quando Paulo saiu de Jerusalém, né? Se ela teve paz quando Paulo saiu, é porque quando Paulo chega, gera uma espécie de confusão ali na igreja da Judéia. Eu vou contar para vocês nesse vídeo, né, curto, o que aconteceu quando Paulo chega em Jerusalém, né? A questão, amados, é que Paulo, quando ele se converte, ele recebe o chamado para enxertar os gentios na igreja. O evangelho que Paulo pregaria era um evangelho que os gentios, né, cumprindo a promessa de Abraão, de Deus que fez Abraão em Gênesis 12, bendita todas as famílias da terra. Então chega o período exato em que Deus levanta um homem para pregar, né, e as pessoas todos se convertem, assim cumprindo a promessa de Deus a Abraão em Gênesis capítulo 12. Então nós vamos falar aqui sobre o que aconteceu quando Paulo chega em Jerusalém, né? Porque a igreja da Judéia era a igreja formada com os judeus, e nós sabemos que até então os judeus eles tinham dificuldade ainda de entender que os gentios seriam enxertados na oliveira, né? Enxertado em Israel, tá certo? Então nós vamos ler aqui do 26 ao 31, Atos dos Apóstolos, que diz assim: Quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos os temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele virá ao Senhor e lhe falará, e como em Damasco falará ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome do Senhor Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo-o, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, pois as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo, né? Lembrando, amados, que quando a igreja não fala uma mesma língua, né? Eu quero dizer, não tem o mesmo entendimento, geralmente acontece os problemas, né? E o problema aqui foi gerado por conta de que a igreja dos judeus, a igreja da Judéia, né, eles não tinham entendimento de que gentios podiam fazer parte da fé. Isso é claro e evidente. Até então a igreja, formada com os 12 apóstolos, né, eles pregavam e acreditando eles que os judeus eram os próprios que teriam direito à salvação, tá? Mas eles não levavam em conta as promessas que Deus tinha feito já a Abraão. Então, aqui precisa de outras pessoas, no caso Barnabé, né? E depois a gente vai ver a grande importância de Pedro ter sido levado à casa de Cornélio. Ou seja, de Deus levar Pedro à casa de Cornélio. Porque se Deus não faz isso, Pedro não ia. A gente vê a resistência de Pedro, né, até mesmo na visão. Que Pedro vai dizer, não, Senhor, o Senhor sabe que eu não como nada impuro, né? E o Senhor diz, como tu diz, como tu chama de impuro aquilo que eu purifiquei? Oh, glória! O Senhor está dizendo que os gentios fazem parte da mesma herança, né? Da mesma fé, da mesma igreja, né? Então isso é lindo demais. Então aí Pedro vai, né? E quando Pedro vai lá, Deus está gerando em Pedro
um testemunho para que depois que Paulo volte, porque Paulo foi tirado aqui de Jerusalém e foi levado para Tarso, né? E Paulo passa um período fora. Acreditamos que por um período de 14 anos, né? Paulo já tinha pelo menos 3 anos que tinha se convertido aqui. Então Paulo passa mais pelo menos 14 anos, né? Para que a igreja da Judéia se preparassem, através do testemunho de Pedro, para que a mensagem da unificação de judeus e gentios, cumprindo a promessa feita ao profeta Ezequiel, as duas varas se uniam numa só, né? Precisava ter testemunho de Pedro, né? Então Deus se encarrega de fazer isso, então a mensagem ela vai ser aceita. Até então é preciso marcar um concílio, que a gente vai ver isso no capítulo 15 de Atos, e esse concílio é exatamente para, até então, dar início à pregação do Evangelho a todas as nações. Gente, que tremendo isso, amados, que tremendo. Então, por que a igreja ficou em confusão, né? Nós vamos ver isso no versículo 28 de Atos 9, a Bíblia diz que ele andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. E no 29 ele diz: falava ousadamente no nome do Senhor Jesus, falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Esses gregos, amado, quando a gente observa a palavra disputava, nós vamos já ler capítulo 11 também, essa palavra disputava. Disputava é quando era pregado que os gentios eram enxertados na comunidade de Israel, né? Aí gerava confusão. Então havia disputa. Então por isso que ele diz disputava. A gente vai ver quando Pedro chega lá de Cornélio, também houve disputa, né? E esses gregos, eles são os helenistas, né? Eles são eles são judeus. Eles são judeus que falam grego, certo? São judeus que falam grego. Então eles disputavam com Paulo. Então houve ali um alvoroço, né? E Paulo não pôde ficar no meio da igreja até então. Foi preciso que ele saísse para que Deus preparasse o terreno para que Paulo volte depois, alguns anos, que a gente entende que foi 14 anos depois, ele volta e até então a mensagem da união das casas, ela é formada, tá certo? Então nós vamos ler aqui em Atos 11, versículo 1 e 2, né? É quando Pedro dá testemunho do que ele viu nos gentios lá em Cornélio. Diz assim, Atos 11: e ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputava com ele os que eram da circuncisão. Vocês estão vendo a palavra? Vocês estão observando a palavra disputavam? A mesma palavra lá de Atos 9, quando Paulo chega em Jerusalém, essa disputa ela gera por conta de que os judeus não entendiam e não queriam aceitar que os gentios eram enxertados em Israel, certo? Na igreja, que a igreja é o Israel de Deus, certo? Então Pedro, quando ele chega, os apóstolos ouviram, né? Ouviram os apóstolos, os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. Ou seja, Pedro chega dando testemunho. E Pedro fica maravilhado com isso, né? E subindo Pedro a Jerusalém, disputava com eles. Olha, disputava com ele os que eram da circuncisão. Essa disputa era por causa que o evangelho era aceito, era pregado e aceito e recebido aos gentios. Dizendo: entraste em casa de homem incircunciso e comeste com eles? Mas Pedro começou a fazer-lhe uma exposição por ordem, dizendo: estando eu orando na cidade de Jope, tive um arrebatamento do sentido, uma visão, via um vaso como um grande lenço.
lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. Então Pedro vai contar aqui o que os irmãos já sabem, né, que ele teve essa visão, que Deus estava levando ele lá para a casa de Cornélio, onde só tinha gentil, né? Gentil, casa de Israel, tá certo? Então Deus prepara. Pedro não foi levantado para pregar o evangelho aos incircuncisos. Pedro foi levantado para pregar o da circuncisão, certo? Mas até então Deus levanta Pedro para que ele dê testemunho. Deus leva Pedro até a casa de Cornélio, onde só tinha gentios, e o que aconteceu com os judeus em Atos 2, acontece com os gentios na casa de Cornélio. Todos recebem o Espírito Santo e todos eram gentios. Deus está gerando um testemunho para que a mensagem das duas casas de Israel, através de Paulo, seja recebida. Gente, isso é lindo demais. Isso é muito, muito lindo, essa preparação que Deus faz. Porque após 14 anos, Paulo vai voltar para Jerusalém, né? E até então tem aquele concílio de Atos 15, né? Para que entre em acordo que a mensagem do evangelho não é exclusivamente para um povo, mas para alcançar todos os povos da terra. Então, judeus e gentios, casa de Judá e casa de Israel, são unidos pela pregação do evangelho que Deus revelou a Paulo. E por isso Paulo é chamado o apóstolo dos gentios. Certo? O apóstolo dos gentios. Paulo foi levantado exclusivamente para levar o evangelho aos gentios e toda a igreja esteja unida. Dois povos, judeus e gentios, unidos pela fé nas mãos do Senhor, né? Então, essa é a palavra, né? Espero que os amados venham compreender, né? Venham compreender e entender as maravilhas da palavra do Senhor e a importância de entendermos as duas casas de Israel, tá certo? Atos 11, no versículo 18, amados, para a gente fechar. Ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Olha só, né? Olha só a união de judeus e gentios, porque agora os judeus, eles entendem que os gentios também são enxertados na igreja, né? Atos 11, 18 é lindo, depois que Pedro esclarece, né? Pedro dá testemunho do que Deus fez. Depois os amados podem ler o capítulo 11 todinho, né? Que Deus fez com a união desses dois povos, né? Ouvindo estas coisas, apaziguaram-se. Se apaziguar é porque quando ouviam a mensagem de que os gentios aceitavam a fé, dava confusão, gerava problema. E é por isso que a igreja, lá em Atos 9, no versículo 31, ficou em paz. Por quê? Porque Paulo saiu, Paulo não estava mais ensinando, né? Aquilo que ainda não era o tempo deles entender. Por isso que a igreja não teve paz, e quando Paulo sai, a igreja fica em paz, porque eles não estavam entendendo a mensagem, né? Então é isso. Texto lindo e que tira toda a confusão, né? Tira todo o embaraço, né? E as pessoas entendem de fato a palavra de Deus.